Bem-vindos ao MCCast, o podcast da Microcamp. Meu nome é Eric Ratata Hyperfan. Eu não tenho ideia do que ele fez, mas deve ser uma piada interna Pokémon, dos nerds. Eu sou o Teacher Alex e eu não aguento mais contratar serviço de streaming. Eu sou a professora Vivian e eu morro de vontade de trabalhar na Google. Deixa eu já mandar Oi, Eloy. Google, vê a gente. Do salário, né? De Google ainda, cara. É Cumprindo o salário, vai ser fácil, né? Não, Super. lógico que não. Bem, começamos mais um MCCast na semana do... O programa vai pro ar na segunda-feira. Que dia é o dia do programador mesmo? Peraí. Não faço ideia. Tem um dia pro programador? Tem que ter, né? Peraí. É dia 13 de setembro. Boa, 13 de setembro é uma terça-feira, podcast vai pro ar na segunda-feira, então amanhã é dia do programador. Essa semana todos os programas vão ser voltados para essa parte de programação, de mercado de trabalho de programação. O MC Geek vai ser sobre isso, o MC Cast a gente vai falar sobre os FANGs, as empresas gigantes de tecnologia, onde os programadores são bem quistos, é isso? É isso, Vivi, é da sua área, não é da minha. Você tá falando. Os dois têm que falar comigo, conversa comigo, gente. Se você está falando. Então vamos... Vou pra você a responsabilidade, né? Você viu? Tá tudo É. nas suas costas hoje, Vivian. Nossa, peraí. Então, deixa eu pegar os livros aqui. Vamos pro nosso programa logo depois da vinheta. O que faz um programador? Ele fica sentado no frente do computador com tela preta e um monte de letra e número. Um monte de letra e número, um monte de códigos. É isso. O programador é aquele que escreve, que desenvolve ali, ou até mesmo faz a parte de manutenção de um software. Ele pode criar um software, um programa. Esse programa, por exemplo, que a gente está usando para gravar, ele foi desenvolvido por um programador, né? E tá muito em alta. Muito em alta. Foi uma das profissões, principalmente com a pandemia, ela teve um aumento, assim, exponencial. Por que programação aumentou tanto nessa época? Porque dá trabalho de casa? Só por esse motivo? Por quê? Sim, foi justamente pelo suporte que eles davam, pela atualização dos programas. O programa ele precisava suportar, por exemplo, o Teams. Foi um programa que o pessoal usou muito, principalmente na área de educação. Ele tinha algumas funcionalidades, mas a hora que migrou todo mundo ali para o Teams, a maioria das escolas, Ele não aguentou. universidades, cursos técnicos, eles tiveram que se adaptar a esse tipo de mercado. Eu falo até mesmo porque eu senti isso, que eu estava dando aula online também. E eles tinham um banco de dados que eles salvavam todos os vídeos, e aí eles começaram a tentar salvar só por um tempo e depois apagar o vídeo, mas aí realmente não deu certo, aí eles começaram a salvar dentro da conta do próprio usuário. Então o meu vídeo ele não ficava mais ali no banco de dados da Microsoft, ele ficava no banco de dados da minha conta. Teve outras atualizações, outras funcionalidades que entraram também, você poder baixar a lista de chamada, poder ver a hora que o usuário entrou, saiu, como se fosse um blog mesmo, parecido um pouco com o Google Classroom. Eles colocaram várias outras funcionalidades do aluno conseguir mandar um arquivo e tal, e tudo isso quem projetou e fez acontecer foi o programador. Me corrija se eu estiver errado, mas lógico, tô sendo simplista aqui, mas um programador pode ir para data science, né, cientista de dados, e engenheiro de software engineer. É isso ou tem mais alguma área que ele pode ganhar? Nossa, muitas áreas. Ele pode ser tanto ali funcionário de uma empresa específica, uma empresa pequena mesmo, né? Eu quero criar um aplicativo para minha loja, só para minha loja, né? Ou ele pode trabalhar numa empresa grande, tipo a Google. Vamos fazer aqui o aplicativo funcionar de um jeito diferente, vamos colocar mais funcionalidades. É um mercado muito amplo. Entendi. Pra trabalhar numa Google, o inglês tem que estar afiadinho, né? Não, assim, e eu acho interessante porque vocês
falaram da FANG, né? É uma frase, mas ao mesmo tempo é uma pergunta que eu quero fazer de opinião, ou se vocês tiverem essa informação. Porque FANG, na verdade, são presas, né? Você imagina uma cobra com aquelas presas enormes e tudo mais. E aí me veio a dúvida se foram. Essa palavra foi uma homenagem ou ao mesmo tempo foi uma crítica a essas empresas, porque dá a entender que são empresas que querem abocanhar, que querem engolir o resto, né? E por isso FANG. Vocês têm uma ideia do porquê que chamaram assim? Se é. Porque eu acho que é mais positivo, eu acho, tá? Porque, tipo, são os tubarões do mercado, sabe? Mas isso é positivo? Shark Tank, tem essas coisas hoje, os tubarões tem esse. Acho que já foi negativo isso, mas hoje eles veem mais como positivo. Tipo, são as empresas gigantescas que abocanham tudo, que compram tudo, que são as gigantes do mercado. Eu acho que tem mais esse sentido do que negativo. Tipo, o cara vai te sugar até a sua alma. Acho que não. Acho. E quais são as empresas que fazem parte do FANG? Tudo começou com FANG, mas hoje usam outros nomes, tipo... Os acrônimos. Isso, tipo Fanggoodad, que abrange uma porrada de outras empresas. Mas o FANG principal é Facebook, Amazon, Apple, o N vem de Netflix e G de Google. E qual a origem do nome de todas essas empresas? Pô, aí você me pegou. Você não sabe de nenhuma delas? A Apple, acho que é, né? Tal da maçã. Mas por que uma maçã? Por que maçã? Por que maçã? Teacher. Então, eu vou começar a lá de Extripador, né? Parte por parte. O Facebook, que é a primeira, né? O nome, na verdade, ele é um nome, assim, de gênero neutro, né? De origem americana mesmo, que significa Brand of Social Network, ou seja, significa uma marca mesmo, uma marca de uma rede social. Significa isso, marca de rede social. Originalmente, esse nome ele era usado para falar de um livro de verdade, publicado por uma universidade. E esse nome ele tirou, né, e virou uma rede social, mesmo pelo Mark Zuckerberg. Mas ele já existia e ele significava isso, marca de rede social. Por aí ficou o Facebook como se fosse um sinônimo mesmo, né? Mas não foi criado pelo Mark Zuckerberg. E a Apple? Já a Apple, né? A Apple tem a ver, claro, tem a ver com a maçã, mas é porque o Steve Jobs, né? Ele mesmo revelou que ele chegou a pensar no nome numa dessas dietas que ele tinha. Tem um nome, né? Quando você vai fazer a dieta só de frutas. Eu agora não me recordo o nome, mas uma dieta só de frutas. Então, houve uma época que ele estava fazendo essa dieta só de frutas, e logo após ele ter visitado uma fazenda de maçãs, um produtor de maçãs, ele pensou que o nome poderia soar divertido, um nome espirituoso, um nome que não seria intimidador, e aí ele decidiu ter o nome de Apple, né? Enquanto ele voltava do aeroporto, que ele dirigia de volta para o aeroporto, né? Até legal isso, a Macintosh é um tipo de maçã. Olha só. Eu não sabia disso. É uma raça de maçã. Se você colocar Macintosh, você vai ver que Macintosh... maçã, né? Raça é foda. É uma... variedade, nós dizemos variedade. Então, Macintosh é uma variedade. A ideia que existiria uma variedade de maçã com esse nome. Cultura inútil, mas é super importante para o nosso dia a dia saber dessas coisas. Uma coisa bem legal também é que o nome, ele preservou-se, mas teve uma variação muito grande nesse mercado, que já entrou e saiu muita empresa. Vocês sabiam disso? Como assim? Por exemplo, em 2017 entrou a Microsoft. Teve essa opção, que aí eles trocaram, né, o N de Netflix por M. Ainda ficava o mesmo som, FANG, mas era M de Microsoft. Teve também um momento que eles pensaram em colocar Adobe, então iriam incluir mais um A, ficariam 3 As.
Teve até em 2018 uma alternativa chamada Paga, e a parte da Microsoft, da Apple, da Google e da Amazon. E teve também uma que incluía o Walmart, varia bastante de acordo com o mercado, porque lá o Walmart é muito forte, né? Aqui na minha cidade teve um tempo, fechou-se até, mas em 2018 eles pensavam em colocar o Walmart. Mas eu ouvi falar que não se colocou a Microsoft nos 5 originários, ou nos 5 originais, nos 5 primórdios, porque era um termo que era para hot tech, né? Para empresas de tecnologia que estavam ali esquentadas no mercado, ou eram novas, ou era o que estava se falando, e a Microsoft era vista como o vovô ali, já mais velhinho, já mais não tão falado no mercado. Pela movimentação financeira do mercado. Por exemplo, é por dinheiro mesmo. Eu achava que juntava a parte, tipo, é uma empresa boa para trabalhar, todo mundo quer trabalhar lá, tem alta tecnologia, mas não, é também pelo quanto ela tá faturando. Com certeza. É interessante que você está falando de ações, de tudo, né? Era do stock market, e estava assistindo ontem Succession, Eric. E olha estava lá, se falando, ele liga o botãozinho de inglês e fica isso até com o nome. É Burger King ou é Burger King? Burger King. E aí eles estão falando exatamente sobre uma aquisição hostil, né, à força de uma outra empresa, né? E estavam falando exatamente das ações. E aí vai, para quem é da área de tecnologia ou quem é da área de negócios aí que esteja nos ouvindo, tem algo que se chama de poison pill, né? Que seria uma pílula de veneno. Vocês sabem, né, que os alemães nazistas tinham os grandes chefes, braços direitos do Hitler, eles tinham na boca e numa dos dentes, eles tinham uma poison pill, né? Uma pílula que, se eles fossem pegos, eles morderiam, tinha cianureto, se eu não me engano, eles morreriam em poucos segundos ali, ou minutos, e eles não poderiam ser interrogados, nem nada do tipo. E aí tem esse termo no mundo de negócios, do mundo das ações, das grandes empresas, de poison pill, que é quando você tem uma hostile takeover, que é quando uma outra empresa, já que nós estamos falando das FANGs, né, que são grandes empresas, e que, claro, queira ou não, a ideia é monopolizar o mercado, porque ter mais controle do mercado. Então elas querem às vezes comprar outras empresas que estão proeminentes, que estão fazendo sucesso ali, né? Elas veem aquilo como um potencial para elas no futuro. Aí às vezes, se a empresa não quer ser vendida, não quer ser tomada por outro conglomerado, há uma hostile takeover, uma aquisição à força, né? Eles vão lá nos acionistas e falar, eu compro a sua ação pelo dobro do que está valendo. E aí eles acabam comprando as ações dos acionistas e se tornam majoritários daquela empresa. Então eles são obrigados a ceder, porque a empresa tem a maioria das ações. Mas aí existe a poison pill, essa pílula aí, né, de veneno, porque de certa forma atrapalha você, né? Mas é uma forma de lutar. O que é? É você dar um desconto para os acionistas, né, os outros acionistas, para eles venderem as ações deles. Então você consegue aí tentar tomar um controle ainda da sua empresa usando esse poison pill aí, né? E quando eles querem contratar algum programador muito requisitado no mercado, eles oferecem um salário absurdo, mais uma porcentagem de ações da empresa. Exatamente, é a outra tática. Agora eu não me lembro o nome, mas é uma das duas táticas que tem. Uma é você fazer isso, né? Você permite que os shareholders, que são os acionistas, comprem mais ações, mas dão desconto, 20% de desconto, por exemplo. Uhum. E a outra é você diluir entre outros funcionários, às vezes até o tio da limpeza ali, comprar ações da empresa e diluir em mais ações para que o grande conglomerado não consiga comprar tantas ações assim para tomar conta da empresa.
Eu achei aqui as variações de FANG. Parece que começou com Facebook, Amazon, Netflix e Google. Aí adicionou a Apple, com FANG com 2A. Depois FANG com M, que foi da Microsoft, que a Vivian comentou. Aí Fangmula, que é Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Uber, Lyft e Airbnb. Aí tem o Fangutad, que é Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, Uber, Lyft, Twitter, Airbnb e Dropbox. E eles usam o geralzão, que é o Big N, o grande N, que são os FANGs, mais qualquer outra empresa de tecnologia popular, como Microsoft, Uber, Lyft, LinkedIn, Airbnb, Spribe, Robinhood e Two Sigma. Mas, teacher, beleza, eu quero me candidatar a uma vaga para trabalhar na Google lá da Califórnia. Sim. Como que é a parte de inglês para isso? Tipo, é só chegar lá, fazer uma prova e passei, já era? É na entrevista? Eu tenho que levar alguma coisa para mostrar que eu tenho um inglês nível para conseguir render? Olha, é claro, o inglês é mais do que essencial, né? Porque a gente sabe que os salários das posições de liderança aí são 61% maiores se o profissional fala inglês, comparado com aqueles que não falam, né? Mas no mercado de TI, em especial, vai muito além aí dessa possibilidade de ter benefícios financeiros, né? Você aprender um idioma é aprender a estabelecer esse processo comunicativo, né? E esse processo abre grandes portas, né? Ele pode ser um fator decisivo para a possibilidade de fazer aquele curso essencial para a carreira, de tirar aquela certificação que vai te deixar num patamar acima de outros candidatos num processo seletivo, ou mesmo a possibilidade de ter acesso a um livro, a um conteúdo que hoje só está disponível em inglês, né? O mercado de TI e sempre foi um mercado global, no qual a língua inglesa é considerada o idioma universal. Se nós formos pensar, diversos termos e códigos utilizados na área são no idioma, desde os mais simples até os mais específicos. Então, você estar com o inglês em dia não só vai lhe dar a possibilidade de se comunicar com essa comunidade global com muita facilidade, mas também vai lhe permitir estar pronto, preparado para atuar em qualquer área digital, em qualquer time de produto do mundo, né? Afinal, o próprio Application Programming Interface, que é como chamamos as APIs, tanto no Brasil como no Japão. Quem é da área sabe que existe a comunidade do Stack Overflow. Existe a comunidade do Stack Overflow em português. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, Índia e no Reino Unido, eles representam juntos, segundo uma pesquisa que eu estava vendo de 2020, eles representam juntos quase 40% de todos os usuários da plataforma, em quantidade de perguntas respondidas, né, nessa comunidade. Então, as dúvidas do pessoal do TI poderiam ser tiradas de forma muito mais rápida, muito mais fácil, se conseguissem se comunicar em inglês, né? Até fazendo uma ponte com o que você falou, pra gente montar o MC Geek, conversar aqui hoje, eu dei uma olhadinha sobre programação e tudo mais. 90% do material que eu usei era em inglês, porque era o que estava disponível. Então, pelo que eu vi, muitos programadores, muita coisa, quando você está trabalhando, você tira dúvida com o outro, você joga nesses fóruns para ajudar, você pega meio coisa pré-pronta para montar. E tudo é em inglês. Eu acabei fugindo um pouco do que você me perguntou a respeito do processo de seleção na Google, né? Não Google, é empresa grande, tipo, na Apple, sei lá, tipo, beleza, você vai chegar lá, eu passei na prova de programação lá que eles vão dar, beleza, mas o inglês, eu sei que tem aquelas provas de inglês que mostram o seu nível, mas eles sempre, exato, precisa disso sempre, às vezes não precisa quando o cara é bom. Certificados, né? Preciso um pouco de tudo, né? Eu sei assim, sobre o Google em específico, o processo seletivo é um pouquinho diferente dos outros, porque eles têm mais, por volta aí de 4 conversas, né? Tem os comitês de seleção, e aí são cerca de 4 conversas que tratam de hipóteses e padrões de comportamento relacionados ao trabalho, envolvem pessoas de diferentes áreas, incluindo o futuro gestor seu, né, para qual você vai trabalhar. Eles compilam um dossiê e encaminham para esse comitê de seleção, que é muitas vezes lá na sede da empresa, nos Estados Unidos, que vai tomar a decisão final sobre essa contratação, né?
esse documento, essa compilação, esse dossiê, que é chamado de pasta de contratação, ele tem todas as informações sobre o candidato das entrevistas, né? E aí, é claro, vai ter a parte do inglês, vai ter a parte da liderança para saber a capacidade de engajar pessoas, de mostrar iniciativa, e como que você vai mostrar liderança numa outra língua, como que você vai engajar pessoas numa outra língua se você não dominá-la, né? A oratória, né? O poder, a liderança está muito no poder da oratória. Então, se você não dominar aquela língua para a qual você vai ser líder, dificilmente você vai ter um poder de oratória para engajar pessoas, para mostrar iniciativa. E a competência técnica, como você falou, né? Eles vão ver aí, eles procuram por pessoas com uma variedade de pontos fortes, paixões, não apenas aquele talento isolado, Perfeito. né? Então eles querem ver, eles querem garantir que a pessoa tem experiência, tem formação necessária para ter sucesso no cargo. Então, por exemplo, no caso de engenheiros, né, pessoas candidatas ao setor da engenharia, eles veem a habilidade de programação e das áreas técnicas de conhecimento, eles veem a habilidade cognitiva. O que é isso, né? Eles estão mais interessados em como um candidato pensa do que em notas e transcrições que ele dá, né? Então, eles fazem algumas perguntas, e soft skills, eles fazem algumas perguntas relacionadas ao cargo que ofereçam uma visão assim de como ele resolveria problemas, né? É a habilidade de entender um problema, um cenário, e ser capaz de criar soluções e comunicar essas soluções de forma clara. Comunicação é o ponto-chave. E se comunicação é o ponto-chave, você precisa saber uma outra língua para se comunicar bem naquela língua, né? Tem até o termo googliness. Eles procuram alguém que saiba, que tenha o googliness, que é a capacidade de adaptação, né, à cultura da empresa, que envolve a ética, envolve a transparência, a capacidade de colaboração com os outros, é o googliness. Porque o ness quer dizer um substantivo, né? Então, googliness é como se você tivesse... Mindfulness. Exatamente. Justo. A própria linguagem de programação, os comandos, eles são em inglês também, né? Eu até brinco com os meus alunos, eu falo, olha, eu sei que você fugiu do inglês até agora, mas, por exemplo, a própria HTML e CSS, né, que nem são linguagens de programação, que é uma dúvida que surge bastante, eles não são porque é um outro conceito. Eles são todos em inglês. Os alunos falam, mas não tem como traduzir? Eu falo, não tem. Você está aprendendo uma outra língua. Toda vez que você aprende uma linguagem de programação, por isso até que chama linguagem. Porque realmente é um outro idioma que você vai aprender. A base é inglês, porque ela tem que ser universal. Porque o HTML, por exemplo, não tem como ter HTML em português, em inglês, em espanhol. Não, inglês, código é código, exatamente. Comandos são comandos. O inglês, ele entra até nisso um pouquinho, né? Perfeito. Eu tava vendo aqui, as empresas grandes, os FANGs, procuram principalmente todas as áreas, né? A parte legal, jurídico, marketing, tudo, eles procuram tudo, mas 50% das suas procuras nesses sites de contratações é para engenheiro software engineer, engenheiro de software e data scientist. Pelo que eu tô vendo aqui, o engenheiro de software é literalmente quem constrói, né? Quem abre o código, monta linha por linha ali, monta o programa, a tarefa, certo? E o cientista de dados é o cara que pesquisa e dá informação para o time. Gera melhorias, eu não sabia. Tem que mudar. Eu não sabia exatamente o que um cientista de dados faz. Então, o cientista de dados é literalmente o cara que vai trazer informação, analítico. Mas é assim, até muito simples. Eu não sei se foram vocês mesmos que falaram ou eu vi em outro lugar sobre a importância, a diferença de você só sabe a sua língua ou o inglês, né? Vai na Wikipedia. Vai na Wikipedia e faz uma pesquisa em inglês e uma pesquisa em português para ver a quantidade de informação que vai ter sobre aquilo na Wikipedia em português e em inglês, né? Você recebe muito mais informação na Wikipedia em inglês do que se você abrir em português. Não só isso, viu? Teve até alguns alunos que às vezes a gente precisava pegar algum template, alguma imagem, principalmente ícones que ia usar ali no Illustrator, no Photoshop e tal. Eu falava, olha, ao invés de você pesquisar em português, vamos pesquisar em inglês que a gente vai ter mais imagens.
gente vai ter mais sons de fundo para aplicar quando tá fazendo alguma edição de vídeo. Isso ajuda bastante. Eles, professora, mas eu não sei. Eu falei, não tem problema, abre aí o tradutor, pesquisa só o termo ali que você vai precisar. Mas já mostra aí também um pouquinho da importância. Gente, eu achei aqui uma listinha das 10 empresas dentro do Big N melhores para trabalhar em estágio e dificuldade com salário. Você acha que é legal a gente passar isso? Quem sabe até a gente, né, não acha aí um complemento de renda. Deixa eu ver qual que eu vou escolher. A gente vai passando um por um e meio comentando. Em 10º lugar tá a Microsoft. A dificuldade para entrar, de acordo com o engenheiro, que não deve ser fraco aqui, é fácil. Salário de $7.200 com mais 1.300 de ajuda de custo. É isso. Para estagiário. Essa ajuda de custo, se não me engano, é para quem fica home office, né? E moradia também, eu acho. Tipo, como chama? Lá tem muitos esses apartamentos corporativos, né? Sim. Às vezes dentro da própria empresa. Aí vocês pagam isso para pagar salário. Em 9º lugar tá o Yelp. Yelp é de... É de você dar... É que nem o Yahoo que você tinha lá, você dá dicas sobre um lugar, se eu não me engano, você dá dicas do onde ir e não ir, eles dão nota para os lugares também. Não é esse? Acho que é isso mesmo, entrei aqui, é tipo isso, é tipo um Trivago. Isso! A dificuldade é média, baixa. Pô... Eu imaginava que a Microsoft era, tipo, uma das mais difíceis, tá? Tô surpreso. Comparado com o Yelp, eu achei que o Microsoft seria mais difícil. Exato. Mas a gente tá falando também de estágio, né? Primeira entrada. Às vezes tem mais pessoas querendo estagiar na Yelp, por exemplo. O salário é $7.600 mais 1.500 de ajuda. Dólares. É dólar, tá? Dólares, nossa. Exato. Em 8º lugar, temos o Pinterest. Nossa, maravilhoso. Pinterest é considerado difícil para entrar. Salário de $9.000 por mês, mais 3.000 de ajuda de custo. Nossa! Para estagiário? Estagiário. Eu tô na profissão errada. Tudo aqui eu tô falando de estagiário em programação, tá? Em 7º lugar. 7º lugar, o cara falou que não conhece. É Infusion. Também não conheço, não lembro de ter ouvido falar em Fusion. Ele não conhece a empresa que tá na lista, ele tá comentando aqui, né? Ele não conhece, então ele não vai. Ele acredita que seja difícil, mas ele não vai pôr o salário aqui porque ele não tem a certeza, porque ele não conhece, mas já tá na lista lá nos Estados Unidos como melhores empresas para trabalhar em tecnologia. Parece que é uma empresa de cosméticos, de shampoo, dessas coisas. A 9.com é o site deles. Não sei. Em 5º lugar tem a Google. Dificuldade varia muito do momento. Pode ser muito difícil ou muito fácil. Salário é o mais baixo entre eles. Ele tá falando aqui, que é de $6.000, mais 3.000 de custo. Mesmo assim, o pessoal quer muito baixo. É que o Google entra muito na parte de, trabalho no Google, né? É mais o prestígio. Exato. Em 4º lugar, o Facebook. Dificuldade do Facebook varia muito também, mas ele antigamente era muito difícil, hoje é mais tranquilo. Salário de $8.000 mais 1.000 de ajuda de custo. Em 3º, o Twitter. O dificuldade do inferno na Terra. Dificuldade para entrar no Twitter é difícil, com salário de $6.500 mais 2.000 de ajuda de custo. Lógico, tudo isso aqui que a gente tá falando é uma média, tá? Varia bastante, né? Em 2º lugar, o Palantir. Eu não conheço. Também nunca ouvi falar. Às vezes é aquilo até que o Alexandre tinha comentado. Às vezes a gente conhece uma ramificação da empresa. Vocês não conhecem a empresa em si. Pus aqui Palantir no Google. We build software. Eles trabalham com construção de software mesmo. Legal. É muito difícil. O cara falou aqui que é um dos melhores lugares que ele já trabalhou na vida. E o salário é de $7.000, sem ajuda de custo. É o menor salário até agora. Tem o de 6.000 e pouco aí, que é melhor também, acho que do Google. Então, mas a ajuda de custo é um pouco mais pobre. alta. É que não tem ajuda de custo. Em 1º lugar, a empresa, em teoria, melhor Cadê? Two Sigma. Essa é a famosa Sigma. Eu não conheço a Two Sigma. Two
Sigma. Two Sigma. De análise de dados. Ó, a dificuldade dele varia muito e... Cadê? 10 mil dólares de salário, mais 10 mil dólares de ajuda de custo. Brincando. Não. Mas é a mais difícil de todas para entrar também. 20 mil por um estagiário. Exato. Meu Deus. Realmente nos Bem, faz repensar, né? Onde estamos no mundo. Vivi, você me ensina a programar? Sim. Eu ensino, mas depende de qual linguagem que você quer aprender. Pô, você tá fazendo Tio Sigma. Quantas Mentira, linguagens amigo. tem muitas linguagens ou tem, são assim, dá para contar nos dedos as linguagens usadas? São muitas linguagens. Tem várias mesmo. Tem linguagem que é específica, às vezes, um software específico. Tem as principais, claro. É a JavaScript, por exemplo, que eu gosto bastante. Tem a Python, Java, que é só Java. Tem JavaScript e só Java. Eu achava que Java era JavaScript, só que resumido. Não. Java. Também pensava isso. Causa um pouquinho de confusão, mas são duas linguagens diferentes. Tem a PHP, tem C++, tem C, tem C Sharp, são as mais famosas. C++, C não sei o que, são cada uma C, C++ e C Sharp. E HTML, CSS, não sei, também é linguagem de programação isso? CS é um joguinho que você dá tiro em vagabundo. Não são. Elas estão muito próximas, tanto que gera até uma certa discussão isso, viu? Tem gente que fala, eu sei programar com HTML e CSS. Tem gente que fala, imagina que isso não é programação, coisa nenhuma. Depende muito. O conceito básico da programação também tem a ver com a parte de movimento ali, explicando de uma maneira bem genérica. O site ele precisa se movimentar, ele precisa ser interativo. O HTML e CSS eles não dão essa interatividade, deixam o site estático, eles mexem com a parte de estrutura. Por exemplo, vamos pegar um site aí, a página do Facebook. O HTML cria toda a estrutura, como se fosse um pedreiro. Ele vai construir ali o prédio, né? Colocar a marcação. A estrutura mesmo. A estrutura mesmo, erguer as paredes, colocar o teto, beleza. Aí o CSS ele vem para a parte de estilização. Então vem, por exemplo, o designer de interiores. Que cor que vai ser essa parede? Vamos colocar um piso aqui. Que cor que vai ser o piso? Vamos colocar uma cortina marrom. O CSS ele vem para estilizar. Então as cores, as fontes, tudo isso. A programação ela vem para o site ser interativo. Então a porta abre e fecha. Quem determina isso é a programação. Por isso que o pessoal confunde bastante. HTML e CSS, elas não são linguagens de programação de fato. Elas também são linguagens. Elas também mexem com códigos. Por isso que tem gente que considera, tem gente que não considera. Se for colocar base mesmo, elas não são. Elas não correspondem à parte de interação. Elas mexem com a parte de estrutura e de estilização. Depende se você está mexendo com um aplicativo, se você está programando um site. O JavaScript é muito utilizado nessa parte de sites e desenvolvimento de jogos. Agora, se você quer pegar uma coisa mais generalista, é bacana a Python. Se você está mexendo com uma parte mais geral, de livre distribuição, mexendo só com a parte de sistema web, o PHP já é mais interessante. É muito interessante você pesquisar o que cada uma faz e qual que é o seu objetivo. Por exemplo, eu mexo com JavaScript porque eu mexo bastante com site HTML e CSS. A gente fala que são os 3 pilares da parte de desenvolvimento de sites. Depende do que você precisa, do que você pretende. Fui enganado a vida inteira. Foi enganado a vida inteira? Por quê? Sobre HTML e CSS. Mas é aquilo, tem gente que considera e tudo bem, não tem problema, mas se a gente for pegar a base mesmo, analisar os códigos, para que cada um deles serve e tal, não funciona, porque um site, para ele ser interativo, por exemplo, Mercado Livre, para você conseguir realmente comprar alguma coisa ali, você precisa do JavaScript, você precisa de uma outra, ou até mesmo de outras linguagens.
de uma coisa interativa para salvar no carrinho, você fazer o login e tal. Porque também sem o HTML e CSS isso não existe. Você não consegue nem montar essa estrutura. Só que você também consegue fazer um site estático só com HTML e CSS. Um site muito bacana. A gente chama até de site institucional, que é aquele site onde você consegue apresentar as coisas, apresentar a sua empresa, né? Ou qualquer outro tipo de segmento. Se você for ver, tudo tem que ser programado, né? Até a luzinha da geladeira que acende é uma programação, isso eu não sabia. Sim, o micro-ondas também tem a parte de lógica de programação, semáforo de trânsito, ele também tem a linguagem de programação. Caos que seria sem programador, então. Pois é. Voltaria à cidade das trevas. Tudo na vida. Cada aplicativo que a gente tem no celular, o programa que a gente tem no computador, foi feito com linguagem de programação. Mas até fazendo esse link, uma coisa que a gente até conversou sobre o que a gente vai falar no MC Geek, que a programação é a ferramenta, certo? A gente tá conversando que a programação é a ferramenta, a programação você tem que aprender, tem que ser especialista para chegar em uma dessas empresas, da FANG, mas o mais importante é o que você vai fazer com ela. Exatamente. Tudo na vida, né? A internet em si também. Tudo na vida. Ou seja, amiguinhos, apliquem para o bem. Mas é muito importante assim, pessoal, estudem, sabe? Porque nessa parte de tecnologia, quanto mais coisa você souber fazer, melhor. É bem legal. Estudem bastante. Conhecimento é uma coisa que ninguém nunca tira de você, sabe? Em algum momento você vai usar aquilo. Bem legal. Até as linguagens que não são tão usadas, é bom você conhecer absurdamente, porque lá na frente, se tem algum problema no trabalho que tem que resolver, às vezes você conhece uma situação para resolver um problema gigantesco, uma coisa que você estudou há 20 anos atrás, uma coisa que ninguém usava, mas você sabe resolver aquilo e isso te coloca dentro de uma FANG. Isso é bem legal. Bom, de indicação, então, eu vou deixar para o pessoal dar mais uma olhada aí sobre as FANGs, como que surgiu e tal. A história de todas elas são bem interessantes. Tem até um documentário na Netflix que fala sobre o Facebook. Muito legal, mostra toda a criação, processo judicial e tal. E como indicação também eu vou deixar um livro, que é a Origem, do Dan Brown. Eu não entendi qual que é esse primeiro que você vai indicar, que fala? Indicação, ela indicou o quê? Facebook? Que tem na Netflix. Chama Facebook? Chama Facebook. A história do Mark Zuckerberg mostra todo, desde a criação, do conceito, ele estudando lá em Harvard, como que surgiu. E é um pouco de documentário, mas é mais filme, viu? Porque é uma história corrida. Eu acho que ele entra mais como filme. Bem legal, é muito legal. Não mostra o ápice da empresa, como que tá hoje em dia e tal, mas é muito interessante. Legal. E eu vou indicar também um livro, para variar um pouquinho, né? Só que não. O livro chama Origem, do Dan Brown. É um livro que eu só consegui comprar, tava até comentando esse final de semana, eu consegui comprar ele na pandemia. Ele já foi lançado faz um tempinho. Eu gosto muito dos livros do Dan Brown porque eles fazem você pensar. Parece até que ele fala aquilo no livro, dali a alguns anos o assunto tá em alta ou acontece alguma coisa que ele citou no livro, assim. Então é o cara que eu gosto de acompanhar de perto, porque parece que meio prevê o futuro, sabe? Até assusta um pouquinho. Mas o livro é muito legal, é do Robert Langdon, que é o professor simbologista lá da universidade, ainda é a história dele. E ele foi convidado para participar de uma exposição no museu de um ex-aluno dele, um museu ultramoderno e tal, e lá nessa exposição vai ter uma palestra onde o aluno vai contar uma descoberta que promete mudar para sempre o papel da ciência e responder a pergunta que todo mundo faz, que é quem somos, para onde vamos, né, de onde viemos e tal. E esse aluno ele conseguiu responder uma dessas maiores perguntas. Só que acontece uma reviravolta. Não dá spoiler, O livro já tá ótimo. Não é spoiler, porque acontece assim muito no comecinho. O cara morre. Assassinado assim no palco antes de contar pra todo mundo que todo mundo queria saber. Não e é aí spoiler. o Robert tenta... Não é, porque assim, são nas primeiras páginas. Antes das 10 primeiras páginas assim, acontece... Só
que aí tem um outro jeito deles descobrirem a pesquisa dele e tal. E eles são todos orientados por uma inteligência artificial. Parece que ele tá falando com uma pessoa, mas aí ele descobre que ele tá falando com uma inteligência artificial que fala assim, olha, meu chefe, eu quero realizar o último desejo dele, que era desvendar isso pra todo mundo e tal. E eu vou orientar você para você conseguir chegar até a fonte dessa pesquisa e saber o que todo mundo quer saber. E aí a história dele indo atrás e tal é muito legal. A inteligência artificial, ela age assim, como se fosse uma pessoa mesmo. Que é o que hoje, né, tornar a inteligência artificial uma pessoa real. Perfeito. Esse eu não conheço do Dan Brown. Muito bom, eu adoro. Eu vou indicar um documentário que foi falado aqui, que a Vivian mesmo falou, que é The Social Dilemma, né? O dilema das redes sociais. Para nós, talvez você aí, telespec, como eu, que achava que, né, mas eu não estou viciado em redes sociais, esse pessoal não engana. E a gente vai perceber que a forma que é feita ali, muito por baixo, né, nas camadas inferiores ali, nos deixa viciados realmente nessas redes sociais e nos querem, na verdade, vender coisas o tempo inteiro. Então, o Dilema das Redes Sociais é um documentário muito bom. E como nós estávamos falando sobre as FANGs, né, sobre empresas, sobre stock market, sobre mercado de ações e tudo mais, eu indico também a série da HBO Succession, que não é recomendada para menores de 16 anos, tá? Então, se você tiver menos de 16 anos, assiste só o Dilema das Redes Sociais. Se você for maior de 16, assiste também Succession para entender um pouco como funciona esse mundo corporativo das grandes empresas de mídia. Perfeito. E eu vou indicar o Jogo da Imitação. Tá na Netflix também, que conta a história do Alan Turing. Muito bom, muito bom. Tudo que tem Benedict Cumberland é muito bom. Cumberbatch, é muito bom. Excelente filme que mostra lá ele tentando quebrar o código nazista na Segunda Guerra Mundial. Maravilhoso filme. Conta um pouquinho a história e o começo de tudo de informática, de tecnologia, de programação. É isso, gente. No último programa esquecemos de dar tchau. Nossa, que mancada nossa. Verdade, do nada a gente só desligou. O pessoal tava cheio de você já. Já tava de saco cheio. Teacher, muito obrigado. Eu que agradeço sempre a participação e later, Gator. É isso. Viviane, muito obrigado. Imagina, é sempre um prazer. Tamo aí, tamo junto. Perfeito, gente. Até a próxima e tchau. Tchau. Five, four, three, two, one, zero.